Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, espero que vocês tenham gostado da última aula. Bom, a gente vai aí para o capítulo novo, né, capítulo 6, a gente vai falar agora sobre a independência, então, dos Estados Unidos da América, das 13 colônias, não é Estados Unidos ainda, né, são as 13 colônias. E, bom, antes da gente começar, lembra que a gente estava falando dos ideais iluministas da América? Esse é o princípio da onde a gente vai partir, onde a gente vai começar. E, bom, como a gente vai começar aí na independência, repare aí na imagem, onde tem ali a Estátua da Liberdade, é uma alusão a isso, né, sobre a independência das 13 colônias. Bom, então esses ideais iluministas vão chegar muito forte ali na América do Norte, onde estão as 13 colônias, futuro Estados Unidos da América, e quando chega lá esse ideal, a ideia revolucionária, a ideia ali do iluminismo, fazendo a questão de quebrar as amarras, de romper com com o lado escuro, digamos assim, e ter as ideias iluminadas. Então a gente vai ver aí os Estados Unidos, então, sendo o primeiro, né, país aí a se declarar independente da sua metrópole, né? Então ele não vai ser mais a colônia americana, a colônia dos ingleses, ele vai se tornar um país independente. Mas vamos lá. Bom, os passos aí então para a independência americana. O primeiro passo de tudo, onde tudo começou, foi na Guerra dos 7 Anos. Segundo passo, então, o parlamento inglês e a criação de novas leis. A reação, então, dos colonos americanos com essas novas leis, geralmente são impostos, né? E quando a gente está falando, lembra que o professor sempre fala isso, mexeu no bolso, aí o negócio desanda o bolo. Por quê? Eles já pagavam vários impostos para os colonizadores. E eles que estão fazendo todos os produtos, eles que estão movimentando toda a economia do lugar, mas eles pagam preços altíssimos, impostos altíssimos, eles estão falando assim, ó, negócio seguinte, isso daí não tá virando não. Então, esse daí é a reação dos colonos com essas novas leis, com essas novas criações de impostos. E essas leis também elas prejudicam muito os colonos americanos. Bom, o parlamento inglês, então, vai de novo aí fazer uma nova leva de ações, né? E uma delas é a aprovação aí do ato de Townshend, né? Já que a gente vai falar sobre ele. No quinto passo, então, seria aí o massacre de Boston, vai ser a própria palavra fala, né? Um massacre lá em Boston. O sexto é o parlamento inglês, de novo, e o decreto do ato do chá. Esse, né, é uma coisa icônica na história, né? A gente vai ver isso muito retratado em imagens, em filmes, em séries. Esse ato do chá ele foi assim algo que mudou tudo assim a história, né? Não mudou tudo, foi um dos estopins para tudo acontecer. Bom, a festa do chá em Boston então vai ser a causa, né? Fizeram um decreto, né? E a festa do chá aí é aonde vai desandar o bolo de uma forma maravilhosa. É uma cena icônica, então se vocês procurarem lá, vai lá, pausa o vídeo rapidinho, dá um Google lá, a festa do chá em Boston, envolve várias imagens de vários navios ingleses, onde os colonos invadem esses navios e jogam todo o chá no mar. É maravilhoso essa cena, procurem, deve ter até representação de filme, de vídeo, caso eu ache, eu mando no grupo para vocês, tá bem? Bom, o oitavo passo, então, o parlamento inglês ele vai decretar leis intoleráveis, então já vai ser intolerância, chega esse negócio aqui, vocês estão achando que isso aqui é festa? Não é festa não, a gente vai reprimir vocês. Bom, nono passo, então, é o primeiro congresso da Filadélfia, né? E o 10º passo, a Batalha de Lexington. Então, são coisas importantes. O Congresso da Filadélfia ele vai contra aí, os colonizadores, né? E, obviamente, tem batalhas com isso. No 11º passo, tem o segundo Congresso da Filadélfia. E o 12º é a Batalha de Bunker Hill, uma batalha muito importante nessa história, a gente vai ver ela mais pra frente. E o 13º passo, a vitória americana. Então, 3 estados, 13 colônias e
13 passos para se alcançar a vitória. Bom, vamos lá agora então retratar passo por passo, né? O primeiro então é a Guerra dos 7 Anos. É uma luta entre a Inglaterra e a França pelo controle das terras no norte da América. Então, os dois países, as duas hegemonias até então, Inglaterra e França, elas começam a batalhar entre elas para ter mais poder, né? Então, a gente já viu isso na fundação dos Estados Nacionais Modernos, que tudo que aconteceu na Europa era por domínio de poder. Então, como eles viraram estados nacionais e como eles têm a questão do nacionalismo e o continente europeu é pequeno demais para grandes potências, eles acabam fazendo o colonialismo, né? Eles começam ali a fugir desse lugar, né? Começam a buscar novos territórios, novas colônias, para eles não entrarem em guerra entre si, mas mesmo assim eles acabam se colidindo. A França ela acaba querendo os territórios da Inglaterra e vice-versa, né? E bom, os ingleses queriam então avançar mais para o oeste, né, que era território francês, e o território francês é aquele amarelinho ali na Louisiana. Os territórios ingleses são em rosa, ok? E as 13 colônias são naquele rosa mais escuro, enfim. E eles queriam avançar para o oeste, os ingleses são contra, e aí começa então a guerra entre os dois países pela disputa das terras. Então, os lados usam os nativos americanos no confronto, os poucos que sobraram vivos, né, eles são usados aí pelo confronto. E aí a gente vai ver coisas importantes. Os índios iroques, né, estavam presentes, e o mais importante para a gente agora é o rapazinho que está ali com o nome, ó. Benjamin Franklin propôs um plano para unir as colônias inglesas. Então, ó, que importante esse carinha aí vai ser para a gente. Bom, em Albany, então, existe um plano de unificação. A gente estava falando de estados nacionais unificados, então o Benjamin Franklin fala, bom, se lá deu certo, por que não aqui? Vamos fazer aqui também, porque a gente faz dar certo. É basicamente isso. Enfim, cada colônia, então, ela ia eleger um representante para uma Assembleia Americana e ela seria presidida por um governador inglês. Bom, o plano, então, feito pelo Benjamin Franklin, ele não é aceito pelo parlamento inglês, porque isso ia dar certa autonomia demais para as 13 colônias e isso não era legal para a metrópole, né? Então eles querem manter o controle acima de tudo. Bom, eles temiam aí que essa nova Assembleia fosse muito forte, o parlamento não pudesse controlar e fugisse aí da alçada do governo inglês e eles tivessem que usar repressão ou até que os Estados Unidos se tornassem independente e isso para eles até então não era interessante. Nunca foi, enfim. Bom, mas aí foi criada então a política de cartazes, então colar cartazes pela colônia para apoiar o plano do Benjamin Franklin e é uma estratégia de mídia, né? Usar as mídias possíveis para como que eu posso dizer? Vamos lá, pensa assim, se passar todo dia na TV uma propaganda que 1 mais 1 são 3. Todos os dias essa propaganda vai passar. Todos os dias essa propaganda vai passar para milhões de pessoas. No caso ali vamos colocar milhares, para milhares de pessoas. Essa propaganda uma hora, ela vai começar a fazer sentido para alguma pessoa. E essa pessoa vai defender esse plano. Mas vamos colocar assim um plano não tão irracional e tão errado. Vamos colocar que todo dia passasse uma propaganda, vamos ir naquela época, vamos voltar, vamos fingir que a gente está nessa época lá nos Estados Unidos, ou melhor, nas 13 colônias. E a gente começa a ver, então, cartazes colados falando que a gente tinha que unificar as 13 colônias para a gente ter uma autonomia melhor e, com isso, pagar menos impostos. Pagar menos impostos. Pagar menos impostos. Isso é interessante. Então, eles começam a pensar o seguinte, várias vezes passar por aquele cartaz, várias vezes pensar naquilo, várias vezes ter aquilo como pensamento, eles acabam falando assim, poxa, é uma ideia legal. Bom,
O cartaz, por exemplo, é aquele ali, ó. É uma cobra que representava cada colônia, tem ali, vocês estão vendo as iniciais de cada colônia. E, bom, se ela cortada, ela poderia ser ela seria fraca e poderia ser derrotada. Mas se elas se juntassem, elas seriam fortes. Olha que estratégia maravilhosa. E olha que simples. É um cartaz bem inocente, aparentemente, mas ele tem toda uma simbologia por trás, tem todo um porquê. E está escrito ali, então, unir ou morrer. Ou a gente se une, ou a gente morre. Bom, as consequências da Guerra dos 7 Anos foram as seguintes. A Inglaterra vence a guerra. Obviamente, a Inglaterra tem um poder bélico maior, uma hegemonia no mar imensa, né? É uma das maiores potências, se não a maior potência do momento. A França ela acaba perdendo, então, suas colônias na América, mas calma aí que eles não se deram por vencidos. A guerra, então, ela foi dispendiosa pela Inglaterra, né? O parlamento inglês, então, quis que os colonos americanos pagassem a conta, ou seja, olha para vocês verem que incrível. A França e a Inglaterra vão colidir uma com a outra. As duas vão fazer uma guerra. Essa guerra gera despesa, gera prejuízo. O parlamento inglês, então, fala assim, olha que bacana, a gente ganhou a guerra, mas mesmo assim, alguém precisa pagar a conta. A gente teve muito gasto. Quem vai pagar a conta? Nós? Não. Os colonos americanos. Por quê? Não sei, mas eles têm que pagar a conta. Isso daí já gera uma revolta bem grande e ela só vai aumentando. Então lembra daquela escada? Então vamos colocar que cada um daquele degrau, cada degrauzinho daquele lá é tipo meu senhor, eu vou ter que me revoltar com esse povo? Basicamente isso. Enfim. Segundo degrau, então, o prof está falando meio rápido, até doendo. No segundo passo, né, a gente vai ver lá o parlamento britânico, que vai criar novas leis. Então, uma dessas leis, por exemplo, é a Proclamação Real de 1763. Ela proíbe os assentados de avançarem para o oeste, de atravessarem as montanhas do Apalachim e de entrarem no território dos ímpios. Essa é a primeira, tá? A segunda é a lei do açúcar, onde vai proibir a importação de rum. Olha que perigo. Olha o que eles vão fazer. É proibida a importação do rum. E o rum era o que eles bebiam. Eles adoravam rum. Porque não tinha outra coisa. Era rum. E eles cobravam taxas sobre a importação do melaço que não viesse das Antilhas Britânicas. Ou seja, se fosse o melaço ou o açúcar proveniente do Brasil, por exemplo, que era vendido pelos portugueses, eles não aceitavam. Existia uma taxa muito alta para isso, e então os colonos tinham que comprar o melaço que fosse proveniente das Antilhas Britânicas. A lei do selo também é muito famosa, ela é bem comentada em vestibular e tudo mais, em provas. Na lei do selo, então, cobra-se uma taxa sobre os diferentes documentos comerciais, ou seja, vão cobrar impostos, né, sobre notas, contratos, testamentos, jornais, cartas. Então é cobrado imposto até dos jornais que circulavam no local, nas cartas e assim por diante. O selo usado por eles era esse daqui, da imagem à esquerda. E ali a gente tem um bule de chá, né? Uma réplica, não é o original, mas é uma réplica do século XVIII. Ele servia como protesto contra a lei do selo. A inscrição no negócio ali, no bule, está escrito não à lei do selo. Então eles provocavam também, obviamente. Bom, o quarto motivo, então, é a quarta lei, no caso, é a lei dos alojamentos, que obrigava, prestem atenção, aumentar imposto, inventar imposto, colocar imposto em carta, em jornal, então isso para eles era tipo algo abominável.
eles vão fazer uma lei que obriga, ou seja, não tem escolha, os colonos a fornecer alojamento e alimentação para as tropas inglesas em território americano. Vocês têm noção disso? Pensa bem. Vamos colocar no nosso caso. Imaginem só alguém chegar para você e falar assim: ó, seguinte, tá vendo esses 20 malucos aqui? Então, você é obrigado a deixar eles dormirem na sua casa e você tem que alimentá-los. Agora imagina que nem todo mundo lá no território americano era rico. Tinha muita gente que era pobre. Tinha muita gente que mal tinha o que comer. Isso não é legal. E não vai dar certo. Bom, a gente finaliza então ali as 4 leis, né, as mais importantes. E agora a gente vai lá para o terceiro passo. A reação dos colonos. Porque os colonos eles vão ficar descontentes com isso, obviamente. Bom, os argumentos são: o parlamento inglês, inglês é triste, hein? O parlamento inglês cria taxas. Só residentes na Inglaterra elegem representantes, ou seja, todos os representantes que estão na colônia são eleitos na Inglaterra, não são eleitos nem pelos colonos. Os americanos, então, dizem que a taxa é injusta, obviamente injusta, porque não tem lógica, né? E querem uma representação sem a qual não pagarão as taxas, ou seja, se não existir um motivo, eles não vão pagar essas taxas. Bom, quarto passo, o parlamento inglês, então, aprova os atos Toussaint, né? Não sei falar inglês, desculpa, que são leis impostas na navegação, ou seja, dava aos oficiais britânicos a autorização para procurar nas casas e nos barcos de colonos produtos contrabandeados. Ou seja, os oficiais podem entrar na sua casa, fazer uma bagunça para ver se tem algum produto contrabandeado. Assim, entrar do nada. É a vida, né? Bom, além de criar novos impostos. Óbvio, tem que ter taxa, porque como que a metrópole vai se manter? Como que a metrópole vai ficar rica, na verdade, nem se manter, ficar rica, é criando impostos para sua colônia. Então eles vão lá, imposto sobre o vidro, imposto sobre o chumbo, imposto sobre a tinta, imposto no papel. Ou seja, tinha um imposto do selo, da tinta e do papel. Traduzindo, ninguém vai escrever carta. Vamos traduzir isso para o nosso mundo hoje. É a mesma coisa de você ter que pagar. Obviamente a gente já paga pela internet, mas vamos colocar assim. A gente ia ter que pagar pelo celular, para usar o celular. A gente ia ter que pagar para usar o celular. A gente ia ter que pagar para usar a internet. A gente já faz isso, mas vamos colocar aqui. Vocês entenderam. Vamos ter que pagar um imposto para usar a internet. A gente vai ter que pagar um imposto para mandar a mensagem pela internet. E a pessoa que vai receber tem que pagar o imposto. Lógica? Não tem, mas vida que segue. E daí surge um outro problema. Vocês sabem que inglês gostam um pouquinho assim de chá. E eles foram lá e taxaram o chá. Colocaram imposto sobre o chá. Isso vai ser repercutido lá na frente, que daí vai ser uma coisa muito da hora. Enfim, vamos lá. Bom, aqui a gente tem então, o quinto passo é o massacre de Boston. Ele acontece então em 5 de março de 1770. Ele iniciou então ali como um protesto dos colonos contra o governo britânico. Os colonos falaram assim: senhor, não dá mais. Vocês estão doidos, a gente não tem nem dinheiro para comer, vocês estão jogando imposto? Não dá. Então os colonos vão se revoltar. Ó, pra você ver que briga maravilhosa. Ó, que motivo para acontecer. Os colonos pegam, fazem bolas de neve e jogam nos soldados. E começam a xingar eles. E cerca eles. O que os soldados vão fazer? Atira. E mata 5 pessoas. Mas pensem só. A gente está falando de um período conturbado. O que vai acontecer nesse período conturbado? Qualquer coisinha, qualquer motivo serve para um estopim. E esse estopim serve para gerar uma revolta imensa. O que vai acontecer aí então? A gente está falando que esses colonos já estavam revoltados. Eles começaram, mas não importa. Por quê? Porque já estava revoltado. Quando os soldados acabam matando pessoas, o que vai acontecer? Mataram os caras nossos. O negócio não vai ficar assim não. O negócio vai puxar pro lado deles, porque agora eles tiraram vidas. De uma forma direta.
enfim. O sexto passo é aí que começa outro estopim, eles já estavam de cabeça cheia, e quando o parlamento inglês, maravilhoso, nunca vi um parlamento tão bom assim, ele vai fazer o quê? Ele vai aprovar a lei do chá, onde se reduz o preço do chá, mas se mantém um imposto sobre ele, ou seja, é reduzido o preço dele, o preço bruto, mas é colocado o imposto continua, ou seja, esse imposto pode ficar até mais caro do que o próprio produto já era. Os caras são... Enfim, eles concedem então o monopólio de venda do chá nas colônias, acompanhando as Índias Orientais. Então eles vão monopolizar só uma empresa, uma companhia, né? Pode vender chá, e é da Companhia dos Índios Orientais, e eles visam combater o contrabando e aumentar o lucro da metrópole. Obviamente eles estão pensando no deles, né? Mas o que acontece? Acontece então o sétimo passo, onde a gente vai ver a festa do chá de Boston. Os colonos vão se vestir de índios, vão atacar os navios no porto de Boston e eles vão jogar deixa eu explicar, toda a carga. É muito chá. Eles jogaram tudo no rio, ou seja, perdeu todo o chá. E eles foram aplaudidos, foram ovacionados. Meu Deus, esses caras são foda, esses caras são bons, esses caras aí são tudo. Porque eles jogaram todo. Eu gosto de colocar ênfase nisso. Jogaram todo o chá no mar. E no rio, no mar, enfim. E isso perdeu todo o chá e isso gera um prejuízo imenso para os cofres britânicos. Bom, então o parlamento ele precisa reagir, né? Eles não podem ficar quietos sobre isso, porque eles precisam demonstrar poder, e demonstrando poder eles conseguem ainda manter o controle ali sobre a colônia. Bom, o parlamento então vai aprovar as leis intoleráveis. A primeira lei é o fechamento do porto de Boston. Uma guarda armada fecha o porto e até que todos os prejuízos da carga fossem indenizados, ou seja, os colonos iriam ter que pagar esse prejuízo. A segunda é a ocupação militar em Massachusetts, suspensão das reuniões nas colônias e a imposição de um novo governador. Então, eleito um novo governador pelos britânicos, pelos ingleses, no caso, né, e levado, então, para Massachusetts e suspenso todas as reuniões que tinham na colônia. O terceiro passo são o envio das tropas, né, para garantir o cumprimento das leis nas colônias, ou seja, precisa de homens, precisa do exército, né, das tropas militares, no caso, para que essas leis sejam cumpridas, né, porque o povo já estava revoltado e, bom, o povo estava revoltado. Bom, quarto passo, então, ali é o rigor no julgamento de crimes contra o Império. Qualquer ato contra o Império Inglês ia ser julgado, ia ser um crime, e geralmente esse crime, ou as pessoas eram mandadas para fora das 13 colônias, ou, o pior, a morte, né? Bom, todos os julgamentos de crimes cometidos em território americanos, a critério das autoridades britânicas, é realizado em outra colônia ou mesmo na Inglaterra. Ou seja, todo mundo que está ali, toda a galerinha que está ali, que fosse julgado por um crime contra o Império, se ele estava na colônia X, ele tinha que ir para a colônia Y, ou até mesmo na Inglaterra. Isso não foi uma das partes que eles mais sentiram-se mal, digamos assim. A lei do alojamento ela continua, os colonos ainda estavam obrigados a proporcionar alimentos, alimentação e alojamento para os soldados britânicos. E aí surge então o primeiro Congresso da Filadélfia em 1774, aonde então os representantes das colônias eles vão se reunir para discutir os seus direitos porque eles acham errado. Eles falam assim, não dá, gente, o parlamento britânico está ferrando a gente e isso não vira. A gente precisa fazer alguma coisa porque não está dando.
Então eles vão enviar então uma petição para o rei para tentar restaurar a paz, porque tipo assim, a gente está revoltado, eles estão revoltados e não vai dar certo. A gente precisa fazer que a paz retorne para nós. E bom, eles vão pedir para o rei revogar essas leis. Eles disseram que tinham o direito das leis, tinham o direito de fazer leis para a colônia, afinal eles estavam morando ali, então eles deveriam fazer as leis. Eles ameaçaram parar de exportar os produtos para a Inglaterra e de organizar um certo boicote aos produtos ingleses. Aí o que acontece? O parlamento britânico, maravilhoso como sempre, vai fazer o quê? Aumentar as taxas para a colônia. Então os colonos começam a falar assim, mas vocês estão achando que é zoeira, né? Vocês estão brincando com a nossa cara. O que a gente vai fazer? Guerra. Então, em Minutemen, criado para responder em caso de guerra. Então eles vão fazer ali um movimento para fazer a guerra, porque sem condições. Sem tempo, irmão. Bom, o Minutemen é o nome pela qual era chamada a milícia colonial, pelo seu rápido deslocamento, fazia suas próprias armas e tinha pouco treinamento militar. Era um povo simples, então eles só estavam tentando reivindicar os seus direitos, digamos assim. Bom, o 10º passo, então, é a Batalha de Lexington, em abril de 75. As tropas britânicas foram capturar e destruir suprimentos estocados pela milícia de Massachusetts. E os patriotas resistiram, mas eles foram derrotados pelas tropas reais, não deu para eles combaterem, afinal, treinamento militar e armas contam muito nesse momento. Bom, depois desse momento, vai ter aí então o segundo congresso da Filadélfia. Delegados das 13 colônias vão se reunir na Filadélfia em maio de 75, um mês depois, e as decisões foram formar um exército continental, ou seja, do continente, para eles até então era só aquilo, anunciar então George Washington como comandante desse exército, e eles fizeram simplesmente o que um ano depois? Declarar independência da Inglaterra. Ou seja, nós somos americanos, não pertencemos mais a ingleses, nós não nos sentimos mais ingleses, nós nos sentimos americanos. Nesse caso é errado falar americanos, mas enfim, eles se sentem estadunidenses, melhorando o diálogo, mas para eles eram americanos, enfim. Então a gente vai ver aí, então, a declaração de independência, foi feita em julho, 4 de julho de 76, é um marco, né, 4 de julho para eles. Bom, a publicação então, 4 de julho de 76. O principal relator foi Thomas Jefferson. A base filosófica dela foram os ideais iluministas. E a influência foi o percurso que teve a Revolução Francesa. E tem toda uma história muito louca, que é o seguinte. Existe um filme, Código da Vinci, é o Código da Vinci, se eu não me engano, que tem toda uma ideia, um ideário, uma imaginação sobre a maçonaria estar fortemente presente aí na Declaração de Independência. Muito louco, se vocês puderem assistir esse filme, é bem legalzinho. Mais ou menos, não é bem legal não, mas é um filme assim que dá para perder um tempinho. Bom, a importância é um dos documentos básicos aí da civilização ocidental. Para os americanos, pode ser o documento mais importante da vida deles, então eles defendem isso daí com unhas e dentes. Bom, fragmentos, então, coloquei um trechinho aí para vocês, são: todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Para assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, o povo tem o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo, em nome de sua própria segurança e felicidade. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Mas agora ferra tudo. Bom, todo aquele ideário lindo, maravilhoso, e olha o que a gente tem ali.
Na imagem da direita, a gente tá escrito em inglês, mas ela é um anúncio de venda de escravos, então eles estão vendendo escravos. Então, ó, a liberdade mencionada na Declaração de Independência não valia para todos. A escravidão, ela foi mantida até 1865. Olha para você ver, todo aquele discurso lindo, que arrepia, que fala assim, nossa, meu Deus, que discurso lindo, não vale para todos. Ainda existia escravidão, existe a venda de escravos e isso é terrível, né? Bom, pessoal, a gente vai terminar por aqui. Na próxima aula a gente continua, tem mais alguns slides, tem quase 10 slides aí, e a gente retoma então na próxima aula para a gente terminar. Não se esqueçam, por favor, façam as atividades da apostila. Caderno de atividades a gente vai deixar para um momento posterior, tá bem? Então faça a atividade da apostila por enquanto. Eu vou mandar no grupo para vocês as páginas. E é isso. Qualquer dúvida, manda mensagem pro prof. Estou com saudades, espero que nos encontramos em breve. E espero que vocês tenham gostado da aula. É isso por hoje, pessoal. Até mais. Abração.